aqui. 2 Pedro capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação ao vosso ânimo sincero, para que vos lembre das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Eles não está a promessa da sua vinda, porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água no meio da água subsistente, pelas quais coisas pereceu o mundo e de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. Tem até um livro que fala: essa terra vai pegar fogo. Bispo Renato Cardoso, se não me engano. E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo pois de perecer todas as coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Ele faz uma pergunta aqui, na verdade: aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, ponto de interrogação. Mas não segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Antes crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim e agora como no dia da eternidade. Amém. E graças a Deus, que é de todos muito bem. Bom dia. Eu quero desse aqui também. Dá tempo? Dá tempo. Bora aqui, meu jovem. Amados, esta é agora a segunda carta que eles escrevem. Nela, como na minha primeira, estou despertando por meio de um lembrete a sua habilidade de pensar de modo claro, para que vocês se lembrem das declarações feitas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, transmitido por meio dos apóstolos de vocês. Antes de mais nada, saiba que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias, agindo segundo seus próprios desejos. Eles dirão: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação, pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora da água e no meio da água pela palavra de Deus. E por meio dessas coisas o mundo daquele tempo sofreu destruição, se inundado pela água, mas pela mesma palavra os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. No entanto, não
Não despercebam o seguinte, amados: para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Mas o dia de Deus virá como um ladrão, e nesse dia os céus passarão como um estrondo, e os elementos estando intensamente quentes serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pense que um tipo de pessoa vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Ao passo que aguardem tem bem em mente a presença do dia de Deus, pela qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos derreterão como o calor intenso, mas há novos céus e uma nova terra que aguardam, segundo a promessa dele, nessa morada a justiça. Portanto, amado, visto que vocês guardam essas coisas, façam o máximo para que ele finalmente se encontre sem mancha e sem defeito e em paz. Além disso, considera a paciência do nosso Senhor como salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando dessas coisas que faz em todas as suas cartas. No entanto, algumas coisas nelas são difíceis de entender, e essas coisas ignorantes e instáveis estão distorcendo, assim como fazem também com a restante da Escritura para sua própria destruição. Legal, aqui Pedro está citando Paulo. Ele foi realmente o que Paulo escreve, tem coisas que são difíceis mesmo. Portanto, sabendo disso como antecedência, não dá para disputar com o avião não. Portanto, sabendo disso como antecedência, tome cuidado para não ser desviado pelo erro dos transgressores e para não cair de sua posição firme. Pelo contrário, continue crescendo na bondade merecida e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória tanto agora como até o dia da eternidade. Amém. E que Deus abençoe. Vamos fechar aqui. Até a próxima que eu vou trabalhar. E vamos fechar aqui.